Olá, alunos, boa tarde. É o professor Tiago Sanches, sou professor de História. Hoje, estou aqui com a missão de responder as questões do processo seletivo do Instituto Federal. Então, vamos lá analisar a prova de História, as questões de História, processo seletivo, que trouxe questões de assunto que nós estudamos, todos eles, diga-se de passagem, mas especial aqui nós temos de início processo de dependência americana, né? Processo de dependência americana, que foram os assuntos que nós pontuamos no decorrer do ano. Então, vamos lá analisar as questões, as opções e comentar acerca da questão de número 16. Então, vou puxar aqui, questão 16, a prova do FCE, né? A prova de 2023. Então, vamos lá, questão de número 16, processo seletivo. Sobre o processo de independência dos Estados Unidos, leia a explicação a seguir. Então, vamos analisar a citação do livro aqui, da Nancy Naro, Formação dos Estados Unidos. Então, diz assim: com o Tratado de Paris, em 1783, terminaram oficialmente as hostilidades entre americanos e ingleses. Durante a guerra, os estadistas americanos não buscaram implantar uma nova ordem social. Então, observe que ele já faz a afirmação: buscaram não implantar uma nova ordem social. Não se propuseram fazer uma revolução total que incentivasse os grupos de condição inferior. Então, observe, ele deixa claro que já no processo de independência americana, os grupos menos favorecidos, mais pobres, os grupos étnicos, eles não tiveram tanto espaço nesse processo, ou sem poder a exercer o poder político e levar a efeito uma mudança drástica no caráter básico da sociedade. Então, observe que a afirmação é apenas atuação, para deixar nas entrelinhas, não é? Atuação de uma espécie de uma elite, uma vez que aqueles de condição social inferior, eles não tinham ali meios para uma revolução e também não buscaram ampliar uma mudança na ordem. Então, vamos lá. Baseando-se no fragmento textual e no pós-independência estadunidense, é correto afirmar. Então, vamos analisar aqui as opções, vou apagar aqui, e vamos analisar as opções que nós temos. Então, vamos lá. A maioria dos americanos estava excluída da participação política. Opa, a maioria dos americanos estava o quê? Excluída desse processo de independência que ele está dizendo. Especialmente porque os líderes da independência, a pergunta, quem eram os líderes? Comerciantes, latifundiários, intelectuais urbanos, ou seja, nós temos uma espécie de uma elite intelectual, pensante, econômica, né? Latifundiários e comerciantes, que impuseram seus interesses na Carta Magna, esse é o documento. Então, o item A deixa claro que no processo de independência, ok, como nós temos aqui, no processo de independência, a elite impôs ali as suas percepções da Carta Magna, excluindo os menos favorecidos. É justamente o que está sendo dito, ok? No enunciado do item da questão melhor 16. Então, o item A é a opção correta, mas vamos analisar as demais. B. A guerra manteve a concentração da riqueza, todavia, uma de suas consequências foi a extensão do sufrágio universal à população branca masculina. E aí observe agora, ó, independentemente da condição do eleitor ser imigrante. Esse termo, né, a palavra independentemente, parece dar a entender que esse aspecto, ok, do papel do imigrante, da sua condição, eram algo irrelevante. Mas nós percebemos que o texto deixa claro que a condição social inferior, a, ela foi descartada nesse processo. Então, o item B entra em choque com o enunciado. C. Os grupos étnicos e raciais, observe o que é dito aqui, étnicos e raciais, tiveram direito ao voto indireto, devido à participação na guerra de independência, mas sem construir representação política própria, culminando no exercício limitado da cidadania. Eu lhe pergunto, será que no processo de independência americana, já no início ali, no nascedor da nação, os grupos étnicos diversos realmente teve esse espaço, essa abertura? É óbvio que não. É claro e é evidente que na história americana sempre houveram divergências entre brancos e negros, né, sobre sul e norte.
E essas outras discussões chegaram até mesmo na era moderna, principalmente aqui com Martin Luther King e outros políticos norte-americanos. Então, a C está descartada. D. Contingentes populacionais estrangeiros chegados antes da independência foram naturalizados em decorrência do projeto de nação unificada e centralizada, sendo assim, constituidores da identidade norte-americanas. Será se realmente esses que vieram fora do eixo colonial, eles foram recebidos nesse espécie de imaginário de um único povo e uma única nação? Ora, se no processo de dependência é dito no enunciado que aqueles de condição inferior foram descartados, deixados de lado, muito menos nesse processo de formação da nação. Então, a D também está incorreta. E aí nós chegamos ao item E. A reivindicação das mulheres da Carolina do Norte, expressa no documento intitulado Proclamation, né? ou Emancipation Proclamation, ou Proclamação de Edmonton, que foi um documento que trabalhava justamente as questões relacionadas à emancipação da população negra e tal, e que teve espaço apenas lá nas discussões com Martin Luther King, que é um período posterior da história americana. E aqui ele está se baseando onde? No fragmento textual que faz relação direta ao processo do Tratado de Paris e das políticas, né, com os povos que fazem parte da formação da nação. Então, o item correto para 16 é o item, de fato, o item A. Questão, então, 17. Vamos analisar agora a questão 17, que diz assim: analise a seguinte citação. Essa é uma questão relativamente difícil, não é fácil de fato, trabalhando os temas que está agora em alta, que é a questão da globalização. Mas vamos lá. Analise a seguinte citação: a ampliação das conexões, observe, econômicas, culturais, políticas e movimentos sociais, empresas e países, é um processo real e concreto, e compõe o núcleo do que chamamos de mundo globalizado. Aqui é a citação do Alexandre de Freitas na obra O Mundo Globalizado. De fato, essa aproximação das questões econômicas, culturais, políticas, ideológicas, sociais, empresariais, nesse processo de avanço da tecnologia, é o cenário de um mundo globalizado. Tem essas conexões que envolvem todos os aspectos que nós pontuamos aqui. Mas ele traz o contraponto. Observe. Entretanto, nesse início do século XXI, trata-se de um processo incompleto. Por isso, devemos tomar cuidado quando tentamos imaginar que no futuro próximo o mundo será totalmente integrado e unificado, com todas e quaisquer fronteiras econômicas, culturais e políticas abolidas. Será? Se o mundo vai chegar a esse cenário unificado, inclusive ideologicamente? É um caso a se pensar. Considerando o contexto, deve concluir que, aí observe agora, os limites do referido processo histórico encontram-se nas. Observe que a pergunta é sobre o processo histórico que envolve essas conexões, né, oriundas de um mundo globalizado. Mas vamos observar aqui as opções. Vamos lá. Item de número A. Tomando como ponto de partida o enunciado. Os limites do referido processo histórico encontram-se nas práticas econômicas dos países subdesenvolvidos, cabe aqui, incapazes de assimilar as políticas neoliberais exigidas para sua inserção global. Eu lhe pergunto, será que de fato os países subdesenvolvidos são incapazes de assimilar uma política neoliberal? Quando nós analisamos, por exemplo, o mundo em que vivemos, esses países que estão abraçando essas agendas ideológicas neoliberais, econômicas, eles têm mudado na sua perspectiva das suas relações com outras nações econômicas e tal. Então, A está descartada. B, dificuldades das transformações na esfera científica que resultam na lenta ampliação do acesso mundial às benesses tecnológicas. Observe, de fato, a questão científica ela é uma discussão dentro do assunto globalização. Mas aqui, o ponto do enunciado é sobre esse processo histórico que envolve todos esses outros elementos, econômico, cultural, político, se realmente nós estamos caminhando para esse mundo globalizado, onde todas as posições, inclusive políticas e tal, elas têm algo em comum, elas têm uma definição comum.
e não parece ser este o cenário em que estamos inseridos. Então, a B está descartada. C. Os limites do referido processo histórico encontram-se nas especificidades das identidades e economias. Então, observe que o mundo globalizado ele vai lidar com uma identidade específica, um sistema econômico específico, que muitas vezes tem abrangência nacional e local, e condicionam distintas formas de integração entre as sociedades. Então, observe, nós observamos que a globalização, basta nós analisarmos essas reuniões, G20, o BRICS, nós temos países diversos, culturas, posicionamentos ideológicos diversos, mas que buscam, em certo sentido, com essa pluralidade ideológica, manter-se integrado, para que assim possam desfrutar de um mundo globalizado. Então, o item C é o item correto na questão 17, tá bom? O item correto é o item C. Mas vamos analisar o D, só apagando por aqui. Vamos analisar, então, o D, que diz assim: tradições e nos costumes locais que inviabilizam a conversão dos habitantes do planeta em consumidores de produtos padronizados. Nós observamos que, apesar da diversidade cultural entre os países, existe sim algo que, meio a toda essa pluralidade, permite que eles se integrem e acabem desfrutando, usufruindo e consumindo produtos uns dos outros. Uma prova disso é o Brasil com a China. Culturas totalmente distintas, mas que nós, de alguma forma, desfrutamos e usufruímos de elementos do mercado chinês do brasileiro e, assim, do Brasil em outros países, tá bom? Então, a D está descartada, porque ela diz que ela inviabiliza, e não é isso que nós vemos no cenário de globalização. E a E, habilidade dos estados emergentes em instrumentalizar e controlar, de maneira autônoma, as suas próprias políticas econômicas. Na verdade, onde está o erro aqui? Essa definição autônoma, as suas próprias políticas. Os estados emergentes, como é o caso do BRICS, que eu falei, envolve África do Sul, Brasil, né? Agora a Argentina e tal, envolve essa integração entre os países, onde eles buscam, em meio a essa independência nacional, integrar forças, juntar forças para, assim, ampliar o seu mercado, principalmente o mercado consumidor. Então, o item correto da questão sobre globalização é o item C, questão 17. Questão 18. Questão 18 vai trabalhar um tema que nós analisamos no segundo semestre, que é a crise de 1929, ou New Deal, a queda da Bolsa de Nova York. Então, é uma questão fácil, questão de número 18, que diz assim: leia abaixo um trecho do relato de Oscar Hamilton a respeito da depressão de 1929, destinado ao subcomitê da Comissão de Assuntos Trabalhistas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, em 1932. Então, vamos ver o texto que nós temos aqui abaixo. Os fazendeiros estão sendo pauperizados pela pobreza das populações industriais, e as populações industriais pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. Nenhum deles tem dinheiro para comprar o produto do outro. Consequentemente, há excesso de produção e carência de consumo ao mesmo tempo e no mesmo país. Então, observe que o relato aqui da Dema Marx trabalha justamente esse cenário da crise da Bolsa de Nova York, onde tanto o empresariado como o cidadão comum, eles tinham perdido o seu poder de compra, justamente por causa daquele imaginário que eles estavam. Lembra dos loucos anos 20? Ou o consumismo norte-americano, inclusive nas nossas aulas nós analisamos algumas imagens. Então, eles tinham perdido um pouco o filtro dessa crise e dessa oscilação do mercado, o que acabava que o povo gastava de forma desenfreada e, de repente, estava um caos economicamente, e os bancos falidos, e aquela sensação de riqueza e prosperidade não passava de ledo engano. Então, vamos lá. Responder a questão de número 18. Diz assim: considerando os fatores geradores, observe que ele quer saber o fator gerador da crise, ocorreu devido a um elemento. Então, a Grande Depressão ocorreu, a Grande Depressão, que foi a crise de 29, ocorreu em função de alguns fatores.
Qual é o fator pontuado aqui? A. Ao aumento exponencial das matérias-primas em razão do neocolonialismo. Será se de fato essas matérias-primas estavam em alta em decorrência do neocolonialismo? Não, não é o momento da história que trabalha a neocolonização americana. B. A especulação no mercado de ações e a falsa sensação de prosperidade. Então, observe, nós estamos falando aqui do mercado americano, ok? E aquela sensação de que tudo estava indo muito bem, que a nação próspera, o suficiente, que o país não entraria em colapso financeiro. Então, essa sensação de prosperidade foi o grande X da questão. Item B é o item correto da questão 18, que faz relação justamente com essa questão do consumismo no contexto da crise da Bolsa de Nova York. A C. A queda do consumo de bens militares ao fim da Primeira Guerra Mundial. De fato, nós temos o quê? Há uma queda da questão dos bens militares, mas observe que nesse processo nós temos os Estados Unidos, de alguma forma, também ganhando em cima disso, porque era uma nação que não tinha se envolvido diretamente com a Grande Guerra e que estava, em certo sentido, trazendo benefícios para a sua terra, para a sua nação, uma vez que, com a Europa totalmente destruída e apenas os Estados Unidos de pé, eles poderiam dar recursos e, assim, enriquecer com base numa crise decorrente desse primeiro grande conflito mundial. Então, o item B é o item correto, tá bom? Então, observe. D. Ao desdobramento econômico das indenizações do Tratado de Versalhes, que não teve peso direto para o contexto norte-americano, sim para a Alemanha. É a política de isolamento econômico estadunidense em relação à Europa. Nós não temos aqui política de isolamento. Nós temos uma política de favorecimento, ou seja, os Estados Unidos está tentando, se promovendo em cima de uma Europa totalmente destruída. Então, o item correto aqui é o item B da questão 18, beleza? Então, vamos para a questão de número 19 agora, sobre História do Brasil. História do Brasil, assunto recente, que diz assim, recente das nossas últimas aulas, né? Diga-se de passagem. Vamos lá, questão 19. Os documentos históricos são repletos de significados e devem ser interpretados à luz dos acontecimentos ocorridos em determinado contexto. Avalie o exemplo a seguir. Então, ele está deixando aqui uma dica, que um documento histórico é um relato, um fato, uma matéria de jornal, ele deve ser interpretado à luz do seu momento histórico, ok? Então, vamos analisar qual é o documento aqui. É o documento chamado de Santinho, de João Goulart, é aquele folheto convidando o povo para a missa, uma celebração religiosa, ok? A respeito do seu falecimento. Então, diz assim o texto, deixa eu tentar ampliar aqui a imagem para melhorar na leitura. Diz assim, a lembrança da missa de um mês de João Marques Goulart. João Goulart nasceu 1º de março de 1918 em São Borja. Formou-se em Direito, e aí eu vou pular para o próximo parágrafo. Iniciou suas atividades políticas em 1945, ingressando no partido e tal. Em 1946 foi eleito deputado estadual. 4 anos após, foi eleito deputado federal. Foi secretário do Interior e da Justiça. Exerceu a presidência do PTB, no Rio Grande do Sul. O presidente Getúlio Vargas, em 1951, levou para o Rio de Janeiro como ministro do Trabalho. Então, essa primeira página é uma espécie de biografia política de João Goulart, tá bom? Está trabalhando a sua formação e a sua ligação com o partido. Próxima página. Foi eleito presidente do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 1955, foi eleito vice-presidente da República. Em 1960, eleito em campanha memorável, novamente, vice-presidente da República. E aí, novamente, uma descrição sobre a sua ligação política e a sua história com o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, vamos para o último parágrafo. Com a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, assumiu João Goulart a presidência da República. Então, observe, a partir de agora, nós temos, então, João Goulart no poder. Então, ele assume a presidência, diz aqui, da República. Lutou pela implantação das reformas de base para o Brasil e foi premido a abandonar o governo pelo movimento de março de 64. Nós estamos falando aqui, então, de um período da ditadura militar. Aí, observe agora. Preferiu a renúncia à luta entre irmãos. Então, observe que nós temos aqui, eu vou parar aqui a análise.
Aqui ele está trabalhando uma característica do governo de João Goulart. Ele optou a se isolar no Uruguai do que a convocar, de fato, para um conflito civil da população com os militares. Então, nós temos aqui um enaltecimento da postura pacifista de um homem de paz, que foi João Goulart, dentro do que é descrito aqui no seu santinho, tá bom? Então, vamos agora para o enunciado da questão. Diz assim, o enunciado. Opa, deixa eu atualizar aqui. Diz assim o enunciado. Deixa eu aumentar aqui novamente. Pronto. O documento revela o perfil político do então presidente João Goulart, na medida que, então observe que o foco aqui é uma descrição do seu caráter, da sua postura política. Indica seu caráter conciliador, que, em certo sentido, evitou confrontos armados de grandes proporções no país. Eu lhe pergunto, ele evitou? A resposta é sim, ele evitou conflitos armados. Como? Ao sair para o Uruguai, fugir para o Uruguai, do que a promover um enfrentamento, um confronto direto com o golpe militar. B. Destaca seu protagonismo nas reformas de base, que, mesmo sendo exitosas, levaram à sua deposição da presidência. Não foi as reformas de base motivo da sua saída do cargo, tá bom? Foi o contexto de ameaça promovido pela ditadura militar. Atribui ao seu passado político integralista o mérito de suas conquistas eleitorais no estado do Rio Grande do Sul. Ok, mas observe que aqui há algo mais da biografia. E a pergunta é sobre o seu perfil. A pergunta não fala do mérito biográfico, mas do perfil político. Então, continua o item A como item correto. D. Enfatiza a renúncia de Jânio Quadros a fim de justificar o seu ato espontâneo de abandonar. Não foi espontâneo, foi sob pressão. E a E. Ressalta a sua vida de exilado político comunista, comprometido com as lutas em favor das camadas populares. Aqui é uma acusação contra ele de político comunista, decorrente, então, dos militares no Brasil nesse período. O item correto da questão 19 é o item A. Tá bom? Vamos, então, para a última questão. Questão número 20, diz assim. Leia com atenção o trecho da Constituição Brasileira de 88. Vamos ler. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crença e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, observe que o artigo fala sobre a propriedade indígena, mas não só sobre a propriedade. Observe o que é dito aqui, por gentileza. Costumes, línguas, crenças, tradições, organização e, naturalmente, direitos originários. Então, observe que a proposta é algum nível de preservação, algum nível de garantia que é dado aos povos originários aqui. Então, vamos ao enunciado para entendermos o que ele requer. Vamos lá. Tendo como referência a Constituição, pode-se inferir que o principal objetivo do artigo citado é, pode-se inferir. E qual é o objetivo do artigo? Eu já até pontuei, não é? Nós temos aqui o conceito de reconhecimento, de demarcação e de proteção e de respeito. Então, garantir que eles serão protegidos e respeitados. A. Promover o agronegócio extensivo, o desenvolvimento econômico. Não tem nada a ver com o que está sendo proposto. B. Fornecer recursos minerais e vegetais para a exploração comercial. Nada a ver. A gente está pontuando sobre isso. Assegurar, C. Aos nativos, observem, a propriedade jurídica dos territórios ancestrais. Observe, mas nós estamos tratando de povos nativos, nós não estamos tratando de aspectos meramente técnicos, jurídicos, ok? Porque, por exemplo, você chegar por um índio e dizer, né, ah, você é nativo? Sim, então cadê que a escritura do seu terreno? E não vai ter. Então, não é necessariamente uma questão documental, jurídica para os povos indígenas, tá bom? Então, D, garantir o patrimônio cultural e a própria existência dos autóctones. Quem é um autóctone? O povo que vive, sobrevive também daquilo que ele é acostumado culturalmente, dentro daquele contexto, o povo daquela região nativo, homem raiz. Então, aqui, de fato, nós temos o item correto.
garantir o patrimônio cultural, porque estamos trabalhando povos originários que têm o seu patrimônio e eles precisam ser preservados. Item E, viabilizar a colonização dos povos originários e a expansão agrícola. Né? Nada de colonização, não tem nada a ver com isso. Então, respondendo à prova de história, nós consideramos, então, os itens. Deixa eu colocar aqui, apagar, para a gente fechar, então, essa espécie de revisão e resolução de exercícios. Questão de número 16 é o item A, como nós vimos, o item A. Questão de número 17, o item C. Questão 18, o B. Questão 19, o item A. E questão 20, o item D. São essas as respostas da prova de História, ok? Do processo seletivo do Instituto Federal em 2023. Questões simples, fáceis de resolver, apenas, eu diria, a questão sobre globalização é que requer uma espécie de jogo de cintura, uma percepção maior sobre o que está sendo exigido. Mas é isso. Então, vamos continuar estudando e aí, rumo à aprovação. Forte abraço, valeu!